Podcop 30, só tem no Belém, belém.com.br, parceria com a TV Cultura. Ludovino Lopes, especialista em mercado de carbono e impactos ambientais. Ludovino, vamos retomar esse arranjo que você estava falando, nos explicando sobre a moeda crédito de carbono. Muito bom. Como é que é gerada essa moeda, Edmilson? Ela é gerada em cima de um conjunto de ativos, que podem ser ativos naturais, então a sua floresta, seja conservação, reflorestamento ou restauração, pode ser em cima de energia solar, também, por exemplo, ou pode ser em cima de produção de biocombustíveis, substituindo combustíveis fósseis, ou pode ser, por exemplo, novas metodologias, como agora, por exemplo, você captura o carbono do ar, chama DAC, Direct Air Capture, ou mesmo você coloca um determinado tipo de carbono no solo e faz um storage, um estoque de carbono no solo. Então tem várias formas metodológicas, mais de 100 e poucos formas de poder fazer isso, com mais de 60 e poucos também standards e metodologias privadas que estão sendo desenvolvidos ao longo dos últimos anos, que permitem fazer uma míriade de coisas, certo? Então essa moeda ela é fundamentalmente definida pelo seguinte: você atua sobre um determinado ativo ou um determinado processo produtivo, certifica, mensura, reporta, verifica aquele processo produtivo e você produz um certificado, que é um título, que representa uma unidade de redução, uma tonelada de carbono equivalente, e essa tonelada, por conta dessa certificação, ela é passível de transação no mercado. Seja no mercado privado, seja no mercado público, digamos assim. Certo. Qual é a diferença? Porque com carbono no mercado voluntário vale $10, por exemplo, e um carbono no mercado regulado vale $70, ou $60, ou €70, ou €100. É exatamente pela questão do compliance e pela regulação. Essa diferença faz segurança, né? A segurança da operação, riscos, né? O risco e a mitigação do risco. Enquanto Sim. você tem um crédito de carbono voluntário, o risco está em cima do risco da empresa que o produz. Tá. E, portanto, da credibilidade daquele standard daquela empresa. No carbono regulado, ele está sujeito ao regime jurídico do governo e tem o stamping do governo. Isso faz toda a diferença. Então, por isso que o Brasil, no final do ano passado, para ajudar o cumprimento das suas metas, ele criou esse novo modelo que é o ETS, ou o mercado de compra e venda de carbono, que vai incidir sobre quase todas as atividades econômicas do país, com exceção da agricultura, da pecuária e dos resíduos sólidos. Basicamente. Então, essa nova moeda, como você colocou, é sim uma moeda que está conectada à nova estrutura econômica dos países e que vai, dependendo da forma como você entende ela do ponto de vista estratégico, ter uma influência transversal na sua economia ou em determinados setores. E que vai ter certamente um impacto nas trocas internacionais. Ludovino, nós estivemos agora, semana passada, na Confederação Nacional dos Municípios, lá com o Paulo Zilkowski, com o Augusto Sherman, e nós tivemos a informação de que dois projetos nossos do Estado do Pará, eles serão apresentados no dia 17 para um grupo de, eu diria, um grupo de 100 especialistas, empreendedores nessa área. E eles me falaram que tem alguns representantes, que vão ser os representantes das 10 maiores seguradoras do planeta, vão estar presentes nessa sala. Certo. Né? E dois projetos. Um projeto, os dois dialogam por questão da sustentabilidade e questão ambiental. Um projeto é um projeto que está sendo desenvolvido no município de Concórdia do Pará, lá pela prefeita Elisângela e a sua equipe. É um projeto da implantação do primeiro bairro sustentável da Amazônia. Então, a aplicação dos 17 ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, lá estão num processo muito avançado e assim, gerou uma sinergia muito positiva no município de Concórdia do Pará. Eles vão estar fazendo essa apresentação no dia 17. Muito bom. E o segundo projeto é um projeto naquela região do Rio Xingu,
que é uma região, hoje a maior produtora de cacau que tem no Brasil. O Pará superou a Bahia na produção de cacau, e um cacau de muita qualidade. E lá o projeto é um projeto da implantação de um projeto de desenvolvimento regional. Ali vão estar envolvidos em torno de 5 a 8 municípios, tá? E esses municípios todos são produtores de cacau. Mas o que é que eles estão fazendo ali, Ludovino? Eles pegaram o cacau, tá? Sim. Estão trabalhando a verticalização do cacau, a implantação de pequenas indústrias, né, de chocolate e derivados. Eles estão consorciaram isso com a produção de grãos, soja, milho e sorgo. A produção também de bovinos. Eles têm lá, em média, só em um município, Anapu tem mais de 500 mil cabeças. Então, eles estão trabalhando bovinos e suínos. E eu diria que a cereja deles ali, para esse arranjo econômico, é a reativação do Porto de Belo Monte. Certo. Que é um porto que tem um calado extraordinário e que tem uma redução. Fez umas pesquisas rápidas, por exemplo, a redução essa produção dessa região, ela vai encurtar entre 17 a 20 dias de transporte dessa produção para os mercados consumidores, para a Europa, Estados Unidos, enfim. Então, nesse sentido, o que eu queria te perguntar? Esses 2 projetos, eles foram aprovados para apresentação porque eles trabalham essa possibilidade da redução dos riscos, né, que essas micro-regiões, tanto a região do Rio Capim quanto a região do Xingu, eles apresentam para esses. E, claro, se você vai ter a seguradora aqui atrás, o Seguro Clima, que a gente vai estar falando daqui a pouco, a seguradora é um banco. E o banco, ele avalia riscos. Essa é a direção, é mais ou menos isso mesmo? Sim, você está falando de 2 projetos que, na minha visão, estão tendo uma abordagem territorial de gestão. Isso. Ou inteligência territorial de gestão. E aí você está trazendo várias coisas dentro desse pacote. E você está trazendo produção agrícola, você está trazendo desenvolvimento sustentável, obviamente você vai ter parte de impacto ambiental, e certamente você pode ter, em algumas dessas vertentes, redução de emissões de carbono. Ok? Exatamente. A redução de emissões de carbono, ela vai ter que ser calculada de acordo com cada um dos focos que você está privilegiando em relação a essa matéria. E aí o ponto importante é o seguinte, é que para você poder fazer a redução de emissões e entrar dentro desta lógica de mercado, você tem que, antes de começar a sua atividade econômica, você tem que analisar o impacto do quanto, em termos, a gente chama isso de adicionalidade, o projeto vai ter nessa consequência da redução de emissões. Por exemplo, você me falou que vai diminuir 27 dias. Então, por exemplo, você já tem um consumo de transporte de, provavelmente, diesel ou de o combustível que o barco for usar, que vai reduzir drasticamente a pegada ecológica desse produto. Está certo? Então, essas coisas todas elas podem ser medidas. Só que você tem que medir. Você tem que demonstrar. Você tem que assegurar e você tem que certificar. Não basta só falar. Esses mercados... na geologia, Ludovino, tinha a caderneta do geólogo, né? Pronto, então você vê na área científica, estes mercados eles são diferentes. Eles implicam tecnologia, consciência de mensuração, para que você obtenha a capacidade de demonstrar efetivamente a redução daquela tonelada. Senão você está às escuras. Perfeito. Você perde credibilidade, integridade e capacidade de estruturar os mercados. Ludovino, nós vamos voltar daqui a pouco, vamos fazer um pequeno intervalo, mas eu queria dizer para você que está nos acompanhando, está nos assistindo, que nós falamos agora há pouco de 2 projetos, um projeto em Concórdia do Pará com a prefeita Elisângela, um projeto em Anapu com o prefeito Luiz Carlos, e daqui a pouco nós vamos falar sobre 2 projetos extraordinários que estão sendo desenvolvidos também, um no De Florbio, tá? E o outro que é o Museu de Artesanato Paraense, ok? Voltamos já, Podcop 30, só tem no Belém.